Graça e paz, queridos. Deus tem sempre uma palavra de esperança para todos nós. E hoje eu quero compartilhar com você a palavra que está escrita em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, que diz assim: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém, queridos? Importante nós sempre pensarmos que nós podemos aprender em todas as circunstâncias, nós podemos crescer em todas as dificuldades, em todos os problemas que nós enfrentamos na vida. E penso que não deve ser diferente neste tempo que nós estamos vivendo especificamente, que é o tempo dessa terrível pandemia do coronavírus. Nós precisamos perceber e aprender com esse tempo, nessas situações que nós estamos vivendo. E esse texto que nós lemos fala um pouquinho sobre isso. Primeiro, a ideia sobre o sofrimento, depois de ter sofrido por um pouco. A lógica aqui, primeiramente, é pensar na realidade do sofrimento, porque de fato o sofrimento é possível a todas as pessoas, independente se eles servem a Deus ou não, independente se eles estão na presença do Senhor ou não, independente do credo religioso que ele professa. Todas as pessoas, existe a possibilidade do sofrimento. Ocorre, queridos, que muitas vezes as pessoas elas não conseguem entender esse sofrimento, porque, por exemplo, pensam que sofrem mais do que outras pessoas. Ocorre que no versículo anterior, quando Pedro fala a respeito do resistir firme na fé, ele diz: certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, por exemplo, a realidade que nós estamos vivendo da pandemia não é só aqui na nossa cidade, não é só aqui no nosso estado, não é só nem mesmo no nosso país, é no mundo inteiro. Existem pessoas que estão sofrendo com essa situação. Então precisamos aprender com isso e entender essa realidade aqui também que ele disse, depois de ter sofrido por um pouco. Porque a realidade é que nós cremos que Deus está contemplando a nossa realidade, a situação que nós estamos enfrentando, e que esse sofrimento vai passar, e que essa dificuldade vai passar, de que, em nome de Jesus, esse tempo será breve, essa dificuldade vai ser superada. E dizer, assim como Paulo disse lá aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, que a nossa leve e momentânea tribulação não vai se comparar com o peso da glória eterna. Ou seja, a realidade é que nós precisamos crer, precisamos aprender com isso, a ter fé, a esperar e a confiar que esse sofrimento vai passar e que não somos nem melhores para que não precisamos ter sofrimento e nem piores para dizer que somos mais sofredores do que todos. Nós somos seres humanos e como seres humanos é possível que o sofrimento aconteça em nós também. Amém, queridos? Um segundo ponto importante que nós temos que aprender é que existe, mesmo diante desse sofrimento, um Deus de toda graça. E quando se fala o Deus de toda graça, graça, entendendo esse favor sem merecimento, este amor incomparável de Deus para conosco, é assim, o Deus que tem por nós um amor sem limites, um amor que não se compara a nada. E este Deus que nos ama de uma forma tão maravilhosa, de uma forma tão especial, existe esse Deus que contempla o nosso sofrimento, que contempla as nossas dificuldades e está agindo em nosso favor, né? E continua dizendo, um terceiro ponto, falando a respeito também do nosso chamado, que em Cristo, ou seja, Deus em Cristo nos chamou para a sua eterna glória. Entendendo que esse chamado de Jesus se dá especificamente no momento que nós somos confrontados com as verdades do Evangelho. E a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, então nós aceitamos esse chamado de Jesus. E esse chamado de Jesus, sim, tem
um final maravilhoso para esse caminho, né? Para essa caminhada, para esse processo que nós estamos iniciando, que é a glória eterna, que está reservada para aqueles que perseverarem, que permanecerem inabaláveis na presença do Senhor. Lembremos do clássico texto: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém, queridos? É com isso que nós com essas verdades que nós temos que nos fortalecer, que apesar do sofrimento existe um Deus de toda graça, e esse Deus de toda graça nos chama para a sua eterna glória. Amém? Bem, e a partir do momento, depois de terem sofrido, o que nós esperamos é que nós venhamos aprender de tal forma que nós sejamos aperfeiçoados. É isso que o texto declara. E esse aperfeiçoamento tem a ver com capacitação. Capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus. Capacitação também assimilada pela experiência da vida. Porque é lógico que nós vamos estar muito mais prontos para encarar qualquer dificuldade, qualquer situação, depois de passarmos por uma experiência difícil. Então, esse aperfeiçoamento é dado por meio da ação do Espírito Santo, que nos capacita com dons, com tudo que é necessário para enfrentarmos dificuldades. E esse aperfeiçoamento se dá também por meio da própria experiência do sofrimento, que quando nós vencemos essa batalha, estaremos melhores, estaremos mais sábios, não é verdade? Também o texto nos diz que Ele mesmo não somente nos aperfeiçoará, mas também vai nos firmar. E esse firmar é a capacidade de nos manter em pé, é a capacidade de nos manter inabalável. Isso é tão importante para nós. Porque é certo que esse sofrimento vai passar, mas é certo também que possivelmente outros sofrimentos virão, outras dificuldades virão, né? Porque fazem parte da vida. E por isso precisamos ser inabaláveis, por isso precisamos estar firmes, né? O texto também fala que Ele também nos há de fortificar, e é o fortalecimento absolutamente necessário para permanecermos inabaláveis. É essa vitamina espiritual essencial para que possamos permanecer firmes na presença do Senhor. E precisamos de um fortalecimento mental, né? Precisamos de um fortalecimento emocional e também precisamos de um fortalecimento espiritual. Então, seja como for, Deus, a partir dessas dificuldades, se permanecermos firmes e inabaláveis, vamos aprender que o Senhor nos fortalece, como também o Senhor nos fundamenta, né? Que linda essa expressão. O Senhor Ele há de nos fundamentar. E fundamentar traz a ideia da base, de ter base. E a base pelo conhecimento da palavra. E é fato que neste tempo de pandemia, de coronavírus, como nós temos tido a iniciativa de buscarmos mais, lermos a palavra do Senhor, conhecermos a palavra do Senhor, e é por meio desse conhecimento, dessa vivência, é que teremos esse fundamento, essa base tão necessária para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada. Amém, queridos? Que possamos aprender com essa palavra, que possamos aprender com este tempo que nós estamos vivendo, que temos um Deus maravilhoso, que temos um Deus que nos chama para a sua eterna glória, e um Deus que está agindo através desse sofrimento para nos fortalecer, para nos fundamentar, para nos aperfeiçoar e para nos firmar, tá bom? Um abraço, Deus abençoe a sua vida.